21:15, você também pode acompanhar através do telão, uma passagem conhecida e bonita, hoje à noite de ceia. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja: tem crente que ama Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Então, como se o seu nome fosse Pedro, leia com bastante atenção esta palavra. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Em algumas traduções, na maioria das traduções, apacenta as minhas ovelhas. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Você pode dizer aleluia? Diga graças a Deus. Palavra bonita, conhecida, palavra forte. Eu sei que você já ouviu, eu mesmo já preguei esse texto. E esse texto nos faz lembrar do propósito da igreja. A igreja tem um propósito. Eu ainda estou muito impactado com o que aprendi, que fui ministrado nesse tempo em que eu estive sentado para ouvir dos nossos líderes. E nós fomos lembrados de que a Igreja do Evangelho Quadrangular nasceu em 1923, uma única igreja. E naquela época ela já tinha uma grande visão. Hoje, 100 anos depois, nós somos uma grande igreja, quase 160 países ao redor do mundo, mais de 2 milhões de membros quadrangulares só no Brasil, mas nós continuamos com uma única visão. Nós continuamos com o primeiro chamado de Cristo. Continuamos pensando em fazer aquilo para o qual Jesus nos comissionou lá no começo. Inclusive tem uma palavra bíblica que diz: ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre muito. Então, uma igreja que começa com um único prédio, um único endereço, uma única pastora, mas já sabia que as coisas do Senhor para a nossa vida são grandiosas. Deus foi fiel para cumprir com a sua palavra. Hoje nós somos uma igreja grandiosa, mas nós continuamos com aquele coração, com aquele chamado, com aquele comissionamento. Nós temos a mesma visão, nós temos uma única visão. Aqui Pedro recebe de Jesus. Jesus fala: Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Pastoreia as minhas ovelhas. Vou perguntar de novo para a igreja: tem crente que ama Jesus aqui nessa noite? Amém. Jesus podia ter perguntado muitas coisas para Pedro. Jesus podia ter perguntado o que ele quisesse para Pedro. Jesus já estava no capítulo 21 do Evangelho de João, o último capítulo, aqui ressuscitado, aqui já declarado quem ele era, aqui ele já tinha curado os enfermos, libertado os cativos, salvado as pessoas que não tinham esperança, entrado nas casas, ele já tinha mudado a história do mundo. Ele tinha muito o que perguntar para Pedro. Ele tinha 30 anos de vida e 3 anos de ministério poderosos, e ele escolhe perguntar, porque no final das contas, o que decide a nossa vida é isso aqui: quem nós amamos, como amamos e como manifestamos o nosso amor. O apóstolo Paulo, no hino ao amor, amanhã é o dia dos namorados. Olha que bênção. Onde estão os namorados e maridos e noivos da nossa igreja? Glória a Deus. No hino ao amor ele fala: permanece 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior é o amor. Então Pedro, ele não pergunta: você crê em mim? Ele já tinha dito que quem crê faria coisas ainda maiores.
Ele não fala: Pedro, você tem alguma esperança? Ele diz: Pedro, você me ama. E eu pergunto para a igreja: tem crente que ama Jesus aqui nessa noite? Então, se você ama Jesus, Ele pode fazer muitas coisas na sua vida. Se você ama Jesus, Ele pode escrever de novo a sua história. Se você ama Jesus, vale a pena tentar mais uma vez, até que a sua casa esteja abençoada. Se você ama Jesus, vale a pena caminhar mais uma milha ao redor, ou em direção a esse Deus maravilhoso que nós cremos. Se você ama Jesus, pode acreditar que Ele te escolheu para estar aqui nessa noite, porque Ele continua sendo o mesmo, de ontem, de hoje, vai ser o mesmo de amanhã. Então, se tem crente que ama Jesus nessa noite, você pode aplaudir e glorificar o nome poderoso do Senhor. Você pode dar glória ao Espírito Santo de Deus. Jesus preocupado com o futuro. Eu vim até aqui, a partir de agora vocês vão andar sozinhos, mas não sozinhos individualmente. Precisam andar sozinhos, mas a minha igreja precisa ser estabelecida. Pedro era aquele para quem Jesus falou: tu és pedra, e sobre a minha pedra edificarei a minha igreja. Jesus não pergunta para ele: você tem um plano? Você sabe o que você vai fazer? Você sabe por onde você vai começar? Ele pergunta: você me ama? E se você me ama, cuida das pessoas que eu te mandei amar. Cuida das pessoas que eu amo. Deixa eu falar uma palavra revelada para você. Tem pessoas que Jesus ama lá dentro da sua casa. Tem pessoas que Jesus ama lá no lugar onde você trabalha. Tem pessoas que Jesus ama em todas as ruas da cidade de São José dos Campos, no comércio, nas indústrias, no varejo, no atacado. Jesus está querendo manifestar o seu amor ao redor dessa cidade. E você é aquele para quem Ele está perguntando nessa noite: você me ama? Deixa eu perguntar de novo: tem crente que ama Jesus aqui nessa noite? Então a palavra para nós é: apacenta as minhas ovelhas. Você precisa amar as pessoas para quem Jesus morreu exatamente por amor. A Bíblia vai nos trazer alguns exemplos do que é ou o que não é amar, biblicamente. E eu quero trazer primeiro um exemplo que vai mexer conosco, porque mexe comigo todas as vezes que eu paro para pensar nisso, e por isso eu quero ler com a igreja um outro texto, segundo o livro dos Reis, no capítulo 20, nós vamos ler os primeiros 3 versículos, e depois nós vamos voltar à leitura no mesmo capítulo, a partir do 17, mas vamos começar por esses 3 aqui, de 1 Reis, capítulo 20, acompanhe comigo, nós vamos aqui ver a história do rei Ezequias, primeiro livro dos Reis, no capítulo 20, a partir do versículo 1, eu vou lendo, e se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo, senão você me ouve. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Isso que diz a palavra. Chega o profeta e fala com o rei: põe a casa em ordem, porque essa doença é para a morte. Quando ele recebe essa sentença de morte, esse diagnóstico médico, profético, de que estava ruim a coisa, ele clama ao Senhor. A palavra fala que ele não tinha nem força para levantar, então ele vira para a parede, clama e chora. A Bíblia diz, você pode ler na sua casa, nós não vamos ler, que ainda descendo as escadas do palácio, Deus fala a Isaías: eu ouvi a oração do rei, volta lá e diz que eu vou curá-lo, e ele vou acrescentar ele 15 anos na sua vida. E aí então, ele tem 15 anos acrescentado, e Deus ainda dá um sinal, ele retrocede a sombra 10 graus, olha que bonito, que poderoso, o rei ganha um presente de 15 anos, a cura para aquela enfermidade, e Deus ainda faz um sinal, que já foi estudado pela ciência, de fato tem um lapso temporal na sombra, e isso se você pesquisar no Google, você vai encontrar, e
essa palavra nos dá uma motivação de que Deus ouve oração, e de fato Deus ouve oração. Continue orando porque Deus está te ouvindo, continue orando porque Deus está respondendo oração. Mas a história continua, e no mesmo capítulo 20, aqui do segundo livro dos Reis, diz que vem uma comitiva da Babilônia, um povo distante que não gosta de Israel, que não ama o Deus de Israel, e aí o rei Ezequias mostra tudo o que tinha no palácio, as riquezas que os reis anteriores guardaram, os bens, tudo que tinha lá, a casa, as armas, tudo que tinha ali, e Deus não se agrada disso. E aí chega Isaías de novo e fala: quem que esses amigos novos você fez aí? O que eles estavam fazendo aqui? O que você estava conversando com eles? O que você estava mostrando para eles? E o rei fala: eu mostrei tudo, porque o rei se engrandeceu. Também ele era rei, estava curado, saradão, 15 anos de vida, rico, poderoso. Ele se achou, e Deus não se agrada disso. E aí Deus dá uma outra palavra que eu quero ler a partir do versículo 17, mesmo 20, tá? A partir do versículo 17, o mesmo capítulo 17, Isaías fala para ele da parte de Deus: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará alguma coisa, disse o Senhor, dos teus próprios filhos, em algumas traduções, da sua descendência, dos próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, porque ele pensava: haverá paz e segurança nos meus dias. Preste atenção, quando ele recebe uma sentença de morte, para ele clama, se humilha e pede cura. Quando ele recebe uma palavra de conserto, que viria as semeaduras seriam na descendência, que os seus filhos seriam feitos escravos, eunucos na Babilônia, ele fala: boa é a palavra do Senhor, eu estou curado, eu estou bem, eles que dançaram, eles que vão para a Babilônia, eles que vão sofrer, comigo está tudo certo. Não é no mínimo estranho, igreja? Quando eu peço para mim, é clamor, é jejum, é oração, são lágrimas, eu venho para pedir, aí eu começo a ler os versículos: batei e abrir-se-vos-á, pedi e responderá, quem procura, aquele que me procura me acha, aquele que pede recebe, buscar-me-eis, me achareis de todo o coração. Aí a campanha na quarta do milagre, aí eu estou aqui, aí quando Deus fala: o problema não é com você, o problema é com a sua descendência, o problema é com quem está fora dos seus palácios, o problema é com aqueles que, na verdade, pode até ser seu filho, que foi o que ele disse para o rei Ezequias, mas você está sossegado, boa é a palavra do Senhor. E às vezes a gente percebe um comportamento assim, na igreja de Cristo hoje. A pergunta de Jesus para Pedro: tu me amas? E a resposta: apacenta as minhas ovelhas, é para evitar esse tipo de comportamento aqui. Me ama, Pedro? Então eu vou te abençoar. Você me ama, Pedro? Que bom, então a sua bênção está garantida. Você me ama, Pedro? Olha, que legal, eu vou derramar chuvas de bênção sobre você. Não foi isso que Jesus falou para Pedro. Não foi isso que Jesus comissionou a igreja. É por isso que uma única igreja chega a ser grande, mas ela precisa continuar com uma única visão. É por isso que a Bíblia fala: eu vou te colocar sobre o muito, se você for fiel no pouco. É por isso que a palavra fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É por isso que agrada-te do Senhor, ou agrade ao Senhor, ou se agrade daquilo que é do Senhor, então Ele concederá os desejos do seu coração.
É por isso que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque senão a gente cria uma igreja egoísta, que quando está abençoada, lavada, remida pelo sangue de Jesus, garantida na salvação, ouvindo a palavra, livre de espíritos malignos, livre de doenças e enfermidades, a igreja não faz mais aquilo para o qual Jesus nos separou. A igreja precisa continuar lembrando que a pergunta que ele faz para nós é sobre amor, não é prosperidade, não é cura. Ele tem tudo isso, tem, e eu continuo orando por tudo isso, e vou continuar. E a igreja do Evangelho Quadrangular, nos seus 4 pilares, fala de tudo isso, e vai continuar, mas a primeira coisa é a salvação. A primeira coisa é alcançar aqueles pelos quais Jesus também morreu. Então agora que a gente teve esse exemplo difícil de engolir, eu vou fazer de novo uma pergunta para a igreja, e reflita sobre a resposta. Tem crente que ama Jesus aqui nessa noite? Apacenta as minhas ovelhas. Igreja de São José dos Campos, nós precisamos ganhar alma para Jesus. Nós precisamos alcançar a nossa casa, nós temos que alcançar a nossa família. Nós não podemos achar que está tudo bem, de saber que nos últimos dias a fé de muitos esfriaria por causa da multiplicação da ciência. Até aqueles que foram escolhidos, se possível, seriam enganados, porque o inimigo pode se transformar num anjo de luz. Isso não pode cair em nós e soar num comodismo de que as coisas são assim mesmo. Não, não são. Jesus continua escolhendo pessoas para o céu. Jesus continua salvando aquele que não tinha uma palavra de esperança. Ele continua sendo o mesmo de ontem, e ele vai ser o mesmo eternamente, porque ele veio aqui para alcançar aquele que estava perdido, ele veio aqui para salvar aquele que não tinha esperança, ele veio aqui para que o evangelho de salvação fosse pregado aos pobres. Esse era o sinal de Jesus. Quando João Batista pergunta: é aquele que eu estava esperando? Ele manda uma resposta: os cegos enxergam, o coxo anda, os mortos se levantam, mas o evangelho é pregado aos pobres. O evangelho é pregado a todas as nações, em todos os lugares. Essa é a palavra de Jesus para nós. E eu quero profetizar sobre a sua vida. O Senhor vai te colocar em lugares altos. Você foi sim chamado para as coisas grandes que são do Senhor, mas você vai chegar lá se você continuar com o coração simples, com o único coração do primeiro amor, do primeiro chamado, do primeiro comissionamento. Você não vai chegar em lugar nenhum se você se esquecer aquilo que Jesus te chamou primeiro. A igreja só chegou para ser o que é, porque continua com uma única visão, que é Jesus Cristo salvando pessoas. As pessoas podem entrar na eternidade com enfermidade, mas também podem entrar no inferno saradas. Então Jesus tem cura para dar para a igreja? Tem, e eu continuo orando por cura. Nós temos óleo consagrado aqui, e a igreja do Evangelho Quadrangular crê no capítulo 5 da carta de Tiago, que a oração da fé curará o enfermo. Unge os enfermos com óleo, e ele levanta para a glória de Deus. Mas o primeiro chamado da igreja é salvação. Diga comigo: salvação. Ezequias foi curado, estava bem. Aí de repente vem uma palavra para a sua casa, vem uma palavra para a sua descendência, vem uma palavra para aqueles a quem o Senhor o levantou como rei, para cuidar. E eles seriam feitos escravos, iam sofrer, iam para longe da presença de Deus. E ele fala: tudo bem? Como assim tudo bem? Tem alguém dentro da sua casa que, se hoje estivesse na eternidade, essa eternidade não seria com Jesus? E você está achando tudo bem? Como assim tudo bem? Tem alguém no lugar onde você trabalha que, se morresse hoje, a eternidade não seria nas bodas do Cordeiro, e você acha que está tudo bem? Como assim tudo bem?
Como é que nós podemos ler a palavra do Senhor e ter a resposta como de Ezequias e falar, boa é a palavra do Senhor? Não. Nós precisamos fazer como a primeira reação. O que é que eu posso fazer para reverter esse quadro? A palavra do Senhor diz que nós temos que nos levantar e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, Senhor. O Senhor continua salvando pessoas, alcançando pessoas, mas Ele precisa usar a igreja do Senhor. Quem é a igreja de Cristo está aqui disposta nessa noite. A Bíblia também vem nos apresentar os exemplos que nós precisamos, e eu me lembro de um muito fresco na memória, porque eu preguei agora na quarta do milagre, falando sobre as respostas de Deus, e de fato Deus continua respondendo oração, Deus continua ouvindo a oração do seu povo. Não pare de orar, porque Deus não vai parar de responder a nossa oração. Mas eu disse na quarta e repito, reitero, talvez a melhor resposta de Deus para nós seja um não. E aqui, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 7, nós vamos ver uma palavra de Davi, quando ele acorda num belo dia e fala, eu moro num palácio, e eu tenho aqui todas as regalias, todas as bênçãos, toda a modernidade da época, todo o conforto, e o meu Deus mora em tendas, mora numa tenda. Eu vou construir para o Senhor um palácio, uma casa, uma igreja. E aí ele procura o profeta Natã, e o profeta fala, o que você quer? Vamos apresentar diante de Deus. E Deus dá a resposta através do profeta, e fala, eu não te chamei para construir essa casa, mas eu estou vendo o seu coração, eu sei que você me ama. Talvez se fosse Davi no lugar de Pedro, Jesus falasse, Davi, você me ama? Aí ele ia pensar, eu amo o Senhor, deixa eu construir uma igreja, mas não era isso que Jesus estava falando, né? Davi fala, eu te amo, Senhor, então constrói para mim o templo. Não foi essa a resposta. Ele fala, ame as minhas ovelhas. Então Deus fala, Davi, você não vai construir a minha casa, mas eu vou abençoar a sua casa, e alguém da sua casa, eu vou levantar um filho seu, e eu vou levantar a sua posteridade, eles vão construir para mim uma casa. Davi queria construir para o Senhor uma casa de alvenaria, uma casa de tijolo, de cimento, de pedras, de madeira, e o Senhor estava levantando para Davi uma posteridade, uma bênção para ele, os filhos de seus filhos. Mas Davi passa pela prova do não. Davi passa pela prova de colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. Quando o Senhor dá essa resposta, eu li aqui na quarta-feira, ele fala, eu te tirei do meio da malhada, do meio do rebanho, lá do pasto, para te colocar como príncipe da nação, para cuidar daquelas pessoas que eu chamei de minha nação, de meu povo. É a mesma coisa que está falando para Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Davi, eu te coloquei lá para cuidar desse povo que eu escolhi para chamar de meu. E o meu chamado para você continua sendo o mesmo. Você era um menino do pasto, e eu te dei uma grande unção. Hoje você tem uma grande nação com prosperidade, mas eu quero que você continue sendo aquele menino com o coração do pasto, e por isso ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. E aí a resposta de Davi é diferente, a partir do versículo 25, de 2 Samuel 7. Agora, pois, ó Senhor, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo, qual foi a palavra que ele disse para o servo? Não. Acerca dessa palavra que diste para o teu servo, e acerca da sua casa é porque ele tinha bênção para a posteridade de Davi. Então, Davi, eu não vou te abençoar com isso que você está me pedindo agora, mas eu vou abençoar muito mais a sua casa, a sua família, eu vou te usar ainda muito mais, e depois de você, as pessoas vão ser abençoadas, eu vou colocar aqui o meu reino, através da sua descendência. E ele fala, seja para sempre, no 26, engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, o teu servo, será estabelecida diante de ti. Quem quer ter a sua casa estabelecida diante do Senhor? Quem quer que a sua casa esteja de pé diante das coisas que são de Deus? O Senhor pode até estar falando não para uma coisa que é minha pessoal,
mas Ele continua falando sim, eu vou abençoar as pessoas que estão à sua volta, eu vou cuidar da sua família, eu vou trazer bênçãos para dentro da sua casa. Aí Davi olha e fala assim, então quer dizer que tem uma bênção especial para a minha família? Quer dizer então que tem uma bênção poderosa para a minha casa? É isso que eu quero para mim. Não quero engrandecer o meu nome como Ezequias, mostrando um palácio poderoso. Eu não quero colocar o meu nome na história em mais uma construção, uma edificação humana, construindo esse templo. Se o Senhor está dizendo que tem bênção para as pessoas através de mim, se o Senhor está dizendo que tem bênção para a minha família através de mim, Senhor, é isso que eu quero. E aí, ele tem um entendimento que nós precisamos ter, mas ele nem tinha o exemplo que nós temos hoje. Tantos homens e mulheres de Deus da Bíblia passaram, a própria igreja quadrangular com 100 anos no mundo, 72 no Brasil. A gente sabe que o mesmo de ontem, hoje, vai ser o mesmo para sempre e continua operando, porque nós temos os nossos testemunhos, a nossa vida de milagre no altar. Davi, ele olha e fala assim, então tem uma bênção para frente, e ele entende que a bênção do Senhor não é só para hoje, a bênção de Deus não é só para agora. Você pode levantar sua mão junto comigo e declarar essas palavras, a bênção, diga comigo, o milagre, diga mais uma vez, aquilo que é de Deus, para a minha vida, não é só para o agora. Recebe essa bênção para a sua posteridade, para a sua casa, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. O Senhor está querendo abençoar, porque a sua bênção não tem limite de tamanho e não tem limite de tempo. O Senhor quer nos levantar para que após nós, a nossa casa seja uma casa de bênção. Mesmo que você não tenha vindo de uma casa de pessoas salvas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, a partir de você vai vir uma casa de salvos, a partir de você vai vir uma família de crentes no Senhor, a partir de você, os nomes da sua casa vão ser escritos no livro da vida. Se você crê nessa palavra, aplauda bem forte. Uma diferença de comportamento daquilo que é o chamado de Deus para nós e o nosso comportamento debaixo do chamado. E nós precisamos saber, escolher e viver qual é o tipo de comportamento que nós queremos, Ezequias ou Davi, poderíamos citar outros. Aquele tipo do crente, que a palavra fala do sanguessuga, me dá, eu quero para mim, eu oro enquanto preciso, eu venho buscar o milagre, eu faço a campanha, eu oferto, eu oro, eu subo no monte, e aí quando eu estou abençoado, o Senhor está falando, mas espera aí, apacenta as minhas ovelhas, você precisa ser o meu testemunho onde você estiver. Pessoas que não têm um exemplar da Bíblia na mão, estão olhando para nós, e o pouquinho que elas podem ver de Jesus está através da nossa vida, e aí a gente diz, não, que isso não é para mim, eu já estou curado, eu já fui salvo, eu tomo a ceia todo mês, eu já fui batizado, o Senhor me abençoou, me prosperou, a minha família está uma bênção, o meu casamento foi restaurado, os meus filhos até participam da escola bíblica, para que eu vou mexer com essas coisas? Que eu vou me incomodar com isso? Aí, meus queridos, a gente está entendendo qual é o chamado de Jesus para a igreja. Pedro, tu me amas. Lucas, você de fato me ama. Igreja, vocês me amam. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida daqueles que eu escolhi para que vocês possam amar. E a Bíblia ainda nos ensina que a nossa descendência, a descendência dos nossos filhos, filhos dos filhos, os netos, mas também a nossa descendência ou a descendência do Pai para nós, através de Abraão. Vocês são de Cristo, são descendências de Abraão, herdeiros segundo a promessa. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas. Então, aqueles que ele quer alcançar.
não é só os da família da casa, mas quem ele quer alcançar. Através do profeta Isaías, ele fala: derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, aqueles que vêm na frente. Quem quer abençoar os seus filhos e os filhos dos seus filhos? Isso é promessa de Deus para nós. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, o apóstolo ensinando aos Romanos no capítulo 9. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Levante a sua mão para eu te abençoar. A promessa de Deus é para alcançar toda a sua casa. As promessas de Deus são para alcançar todas as pessoas que você ama, todas as pessoas lá da sua casa, do seu trabalho, as pessoas que você conhece, aquelas pessoas que você está vendo, elas estão ali sem esperança, estão dando um duro danado, estão lutando com o melhor que podem. O Senhor quer alcançar aquelas pessoas também. Nenhuma delas foi escolhida, nenhuma delas foi levantada para ser deixado para trás. Aquelas pessoas foram escolhidas por Deus, mas talvez elas estejam precisando de nós nos levantarmos. Eu vou perguntar mais uma vez: tem crente que ama Jesus aqui nessa noite? Então apacenta as minhas ovelhas. Quem está disposto a ganhar alma para Jesus? Estão ganhando almas, e eu vou terminar falando isso. As próximas gerações, não só de idade, mas as próximas gerações de salvos. Nós estamos aqui felizes pela data de batismo e os nomes para se batizarem. Nós precisamos fazer isso com eles. 4 coisas e eu termino. Primeira delas, nós precisamos sonhar com a próxima geração. A próxima geração na idade, a próxima geração dos salvos, a próxima geração dos diáconos e diaconisas, a próxima geração do ministério de louvor, a próxima geração de obreiros. Nós precisamos gerar nos nossos sonhos, amar nos nossos corações essa geração que o Senhor está levantando. Precisamos sonhar com eles. Aí esse lugar vazio que está do seu lado, toda vez que você chegar na igreja, diga: aqui vai sentar alguém que iria para o inferno, mas vai para o céu, por causa da salvação que há no nome de Jesus. Nós temos que sonhar em ver essa igreja cheia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós temos que sonhar em saber que nós vamos ter que fazer mais cultos no domingo, porque não cabe do número de salvos que o Senhor está acrescentando, como no livro de Atos. Nós temos que sonhar com a próxima geração. Pai, você precisa sonhar com o sucesso do seu filho, porque quando você sonha, o próximo passo é traçar um plano para que isso aconteça. Se você não tem sonhos, não tem objetivos, não sabe onde quer chegar, não sabe o que quer fazer, fica parado. Precisa, tem sonho, não tem por que levantar da cama, não tem por que lutar, não tem por que trabalhar, não tem por que correr atrás. Então nós precisamos sonhar com a próxima geração. Segunda coisa, nós temos que guiá-los a um encontro pessoal com Deus. Guiar não é apontar a direção. Guiar não é mostrar o caminho. Um guia turístico, ele é o guia turístico porque ele vai junto com os turistas. O cara que está guiando o carro, ele só consegue guiar do lado de dentro, ele está no volante, guiando o carro. A não ser esses novos agora estão surgindo aí, andando sem motorista. Deus me livre e guarde. Prefiro eu, vou na minha aqui, quietinho no meu canto. O guia não manda ir, não passa o endereço no WhatsApp, a localização. Você não pode estar guiando uma pessoa e falar: vai lá. Então você não está guiando, você está falando que existe algo lá, mas se você não o levar até lá, se a sua vida não condiz com o andar com Jesus, você não está guiando ninguém, você só está dizendo que existe Jesus. O mundo sabe que existe Jesus, ele dividiu a história, muitas pessoas inclusive o odeiam, porque ele traz uma palavra diferente, de confronto, de mudança. Então não precisa mais mostrar para as pessoas que Jesus está lá. As pessoas precisam de nós, que nós peguemos em suas mãos para guiá-los a um encontro real com Jesus.
As pessoas precisam ser guiadas. As pessoas precisam no dia a dia ser discipuladas. E discipulado não é um curso que dá diploma, não é uma coisa difícil, não é nada terrível, não é nada sobrenatural. O discipulado é se você tem uma vida real com Jesus, deixa a pessoa ver você viver naturalmente. Se você tem uma vida real com Deus, deixa a pessoa ficar pertinho de você. Enquanto você faz negócios, enquanto você trabalha, enquanto você vai no mercado, enquanto você trata da sua esposa, enquanto você educa os seus filhos, é só deixar a pessoa te ver. Isso é discipulado. O problema é se a gente tem medo de discipular, porque tem medo de mostrar. Então a geração precisa ser guiada a um encontro pessoal com Deus. Essa próxima geração, agora vou falar um pouco mais da idade num primeiro momento, eles precisam ser preparados para a vida, porque o que nós estamos vendo hoje em dia é uma geração que não está preparada para a vida, não está preparada para o mercado de trabalho, não está preparada para sair da casa dos pais, não está preparada para receber não como resposta, não está preparada para cortar um dedo se for, até o metiolate parou de arder. Eu sou da geração que ardia, não, aí contei a idade, né? Mas é porque faz 6 meses só que parou de arder. Essa geração, enquanto a gente acha que está cuidando, na verdade nós estamos envolvendo os nossos ser humaninhos numa redoma. Ninguém pode falar não, ninguém pode educar, os professores na escola não podem falar mais nada, eles não têm o direito de ter nota vermelha, não querem estudar, mas aí o professor vai corrigir, e o professor que é ruim. Precisamos preparar para a vida. A vida não é feita apenas de sim, muito não. Jesus recebeu não, tem muitos não, muitas pessoas não o quiseram seguir, muitas pessoas não acreditaram. Os principais, aqueles que estavam estudando pela vida do Messias, quando ele veio, eles não receberam. A Bíblia fala, Jesus, eu vim para os seus, vim para os meus, e os meus não me receberam. A palavra fala, vim para os seus, ele veio para os seus, e os seus não receberam. Vai o moço rico, fala, Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Aí Jesus dá uma aula didática, pega a apostila e abre, e aí ele fala, isso Senhor, eu já conheço, eu amo a lei de Moisés, conheço a Torá, e sigo todas essas práticas. Aí Jesus fala, então agora, vamos partir para a parte prática, teórica você já conhece, dá tudo o que tem aos pobres e me segue. O que Jesus estava querendo dizer com isso? É pecado ser rico? Não, mas o seu coração está em algum lugar que te impede de amar verdadeiramente. Pode ser o dinheiro, pode ser um relacionamento, pode ser um costume, pode ser um pecado, pode ser um sonho. Tem algo no seu coração que te impede de estar ali no chamado original. O rapaz fica triste, vira as costas, diz não para Jesus e pega o seu rumo. Se até Jesus ouviu não, por que essa próxima geração não pode ouvir não? E nós estamos criando um exército que não ouve não como resposta. Nós precisamos prepará-los para a vida, e aí também para a vida com Deus. Dentro de casa, pais, vocês são a Bíblia que os seus filhos estão lendo. Pais, vocês são o estilo de casamento que os seus filhos vão sonhar no futuro. Pais, vocês são o estilo de honestidade que os seus filhos vão aplicar nos seus negócios. Precisamos preparar as próximas gerações para o futuro, para a vida e principalmente para uma vida com Deus. E aí volta no segundo item, nós temos que guiá-los. Não adianta falar uma coisa e viver outra. A palavra do Senhor vem para dizer uma advertência ao povo, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe.
Não adianta, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não adianta, na frente da internet, né, os holofotes que nós temos hoje, essa lente maravilhosa que cada um de nós tem uma câmera potente na nossa mão e um palco infinito para postar. São só sorrisos, só palavras de vitória. Às vezes até a gente passa chapéu para os outros, dá lição de moral na internet, coloca aquelas frases de Shakespeare, de Spurgeon, de Billy Graham, e fala, oh meu Deus, esse está pegando fogo. Aí o filho lê aquilo e olha dentro de casa. Eu falo, eu queria que meu pai fosse aquele cara lá dos status. Queria que a minha mãe, minha avó, minha tia, meu pastor, queria que eles fossem só aquele lado das mídias sociais. Nós precisamos preparar e guiá-los para o encontro real com Deus. E assim, nós podemos e precisamos liberá-los para fazer agora. Não é só um dia o meu filho vai ser uma bênção. Um dia esse jovem vai ser um ganhador de almas. Um dia essa igreja vai crescer. E a gente fica nesse um dia que nunca chega. As pessoas chegam perto de nós, a gente não deixa ninguém fazer nada. Ao menor risco de que alguém cresça e seja melhor do que a gente, pregue melhor do que eu, faça melhor do que eu estou fazendo, a gente já interrompe, com medo de que as pessoas vão gostar mais dele do que de mim, as pessoas vão parar de procurar a mim e vão procurar ele. Nós precisamos liberar os nossos filhos, os nossos jovens, os novos convertidos. A igreja precisa urgentemente se levantar para cumprir aquilo que Jesus deu uma ordem, não só para Pedro, mas para nós. Nós precisamos ganhar alma para Jesus, nós temos que apacentar as ovelhas do aprisco do Senhor, nós temos que nos levantar como aqueles que cumprem aquilo que Deus nos mandou fazer. Mas queridos, existe o poder de Deus no nosso futuro, existe o poder de Deus para coisas que nós planejamos para frente. Se Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, Ele também é o mesmo do amanhã. Ele é o mesmo que vai cuidar dos teus filhos, Ele é o mesmo que vai cuidar do futuro dos seus negócios, Ele é o mesmo que vai cuidar da sua posteridade. Ele é o Senhor do tempo, Ele já está lá no nosso futuro, e Ele já liberou uma bênção para o amanhã. Ele já liberou que a igreja se comporte dessa maneira, para que Ele se manifeste como Ele prometeu que Ele ia se manifestar. Se você vai aplaudir, então pode aplaudir bem forte. Coloque a mão direita no seu coração, eu quero orar por você. Que essa palavra de entendimento, de uma ordem que é aquele que nós celebramos nessa noite, já depois de ter feito isso pelo qual nós o celebramos agora, essa ordem que Ele deu para Pedro, que alcança a igreja em 2023, que essa ordem possa estar impregnada nos nossos corações, que essa ordem do viver por Ele, que o entendimento do que é viver para Deus, eu vou viver para Deus, então eu vou no internato. Não é isso que a palavra está dizendo. Ele diz, no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ele quer que você esteja exatamente onde você está, e lá onde você está, Ele quer manifestar a glória de Deus, através de você. Ele quer que você faça exatamente o que você está fazendo, e lá onde você está fazendo, Ele quer manifestar a glória de Deus naquele lugar. É isso que é viver por Ele, para Ele. Igreja, Jesus perguntando para nós, vocês me amam? Apacentem as minhas ovelhas. Amem as pessoas que eu também amei. Amem as pessoas porque eu também morri. Eu quero usar a igreja, eu quero fazer coisas novas, mas esse é o meu mandamento. A igreja não pode pular etapas, querer chegar nas grandes coisas, sem ser fiel nas pequenas coisas.
querer chegar na colheita dos frutos sem passar pela semeadura. A igreja não pode querer viver de promessa sem cumprir o chamado. A igreja não tem autoridade nem poder, porque o poder é dado do céu, se não cumprir a palavra que é de Deus.